André. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, tanto os irmãos encarnados quanto os irmãos desencarnados que aqui se encontram. E que possamos receber os benefícios que necessitamos e possamos refletir de coração sobre as nossas atitudes, que possamos serenar a nossa mente, o nosso coração, para receber os benefícios que viemos aqui receber e que sejamos assistidos pela espiritualidade maior e pelos benfeitores que aqui se encontram. Hoje eu trouxe para vocês uma prece que deveria ser muito vivenciada por cada um de nós, que é a prece que o nosso irmão Francisco de Assis nos deixou. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. E agora vamos para a nossa exposição doutrinária, hoje com a nossa irmã Vera, da Casa Espírita Bezerra de Menezes, do município do Chuí. Seja bem-vindo. Obrigada. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa. É uma alegria e um prazer muito grande estar aqui, a convite dos meus amigos, para a gente refletir um pouquinho sobre a doutrina espírita. E eu gostaria de comentar com vocês sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é sobre a felicidade, que a felicidade não é deste mundo. Quem de nós não procura felicidade? Não é mesmo? Eu acho que todos nós, na nossa vida, queremos ser felizes. E o Evangelho diz assim: a felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as suas posições sociais. Isso é a melhor prova, meus caros filhos, da verdade desta máxima eclesiástica. A felicidade não é deste mundo. Realmente,
nem a fortuna, nem o poder, nem ainda a juventude impetuosa são as condições verdadeiras da felicidade. E digo mais, nem mesmo a junção dessas três condições tão desejadas, já que ouvimos constantemente entre as classes privilegiadas pessoas de todas as idades queixarem-se amarguradamente da sua condição de ser. Diante do que acabamos de ver, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta cobiça a situação daqueles beneficiados pela fortuna. Neste mundo, todos nós temos a nossa parte de trabalho, seja ela qual for, e de miséria, e temos também o nosso quinhão de sofrimento e de decepções. Daí que é fácil chegar à conclusão de que a Terra é mesmo um lugar de provas e expiações. Assim, pois, aqueles que ensinam que a Terra é a única morada do homem e que só nela e nunca única existência, e numa única existência lhe é permitido chegar aos mais alto grau de felicidades que a sua natureza permite, iludem-se e se enganam aqueles que os ouvem, pois já está demonstrado por uma experiência multissimilar que este mundo não contém a não ser excepcionalmente as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Num princípio geral, pois se pode afirmar que a felicidade é uma utopia, em busca da qual as gerações se empenham sucessivamente, sem, no entanto, poder alcançá-la. Porque, se é raro o homem sábio neste mundo, encontra-se menos nele o homem completamente feliz. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é uma coisa tão efêmera para quem não age sabiamente, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto se ecoa numa sequência de amarguras e decepções. E observai, meus caros filhos, que estou falando dos felizes da terra, ou seja, dos poucos que são invejados pelas massas populares. Em consequência disso, se a morada terrestre está destinada a provas e expiações, é necessário que se admita existirem moradas mais favoráveis do espírito em outras partes e que ele, ainda prisioneiro da matéria carnal, possa possuir em sua plenitude a felicidade da vida humana. Daí que Deus semeou o vosso turbilhão, esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando já forem suficientemente purificados e aperfeiçoados. No entanto, não deduzais destas minhas palavras que a Terra esteja destinada para sempre a ser uma espécie de penitenciário. Não. Não, por certo que não, porque dos progressos realizados podeis deduzir facilmente os que serão realizados no futuro e os melhoramentos sociais que serão conquistados, novos e mais fecundos melhoramentos. É essa a imensa tarefa que a nova doutrina revelada pelos Espíritos deve realizar. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa disposição vos anime e que cada um de vós se despoje energicamente do homem velho. Vós deveis tudo isso à divulgação desse espiritismo, que já deu início à vossa própria regeneração. E é um dever vosso fazer os vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. Mãos à obra, portanto, meus bem-amados filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações se empenhem para a conquista desse grandioso objetivo de preparar para as novas gerações um mundo em que a felicidade não seja mais uma palavra vã,
É uma mensagem de François, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Então nós consultamos o Livro dos Espíritos na questão 920, no capítulo 1, penas e gozos terrestres. Aí a gente vem a pergunta que diz assim: o homem pode gozar sobre a terra de toda a felicidade completa? E a resposta dos espíritos diz: não, visto que a vida foi dada como prova e expiações. Mas depende dele amenizar seus males e ser feliz quanto se pode sobre a terra. Depois a pergunta 921 pergunta: concede-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada. Mas e até lá? Cada um pode se garantir da felicidade relativa? E a resposta dos espíritos diz assim: o mais frequentemente, o homem é artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência grosseira. Então, a felicidade, quem não busca a felicidade, né? Todos nós almejamos ser felizes. E o que a gente entende por felicidade? O que nós entendemos por felicidade? Bem, o que nós entendemos por felicidade, cada um pensa de uma maneira diferente. Lógico, somos seres individuais, né? Para alguns, a felicidade é ter muitos. Para outros, a felicidade é ter muita saúde. Para outros, é viver bem em família. E para outros, a felicidade é quando se sentem deprimidos e vão às compras. Compram tudo que seu dinheiro alcança. E às vezes, até mesmo que seu dinheiro não alcance. Sim, pois existem pessoas compulsivas que acham que comprando coisas e adquirindo coisas materiais conquistam a felicidade. Pelo simples prazer de comprar, as pessoas acham que vão encontrar a felicidade, tentando satisfazer seus desejos e depois, geralmente, se sentem frustrados, porque não era realmente aquilo que eles queriam. E também existem casos de pessoas que têm sonhos a realizar, né? Adquirir aquela casa, adquirir o carro do ano, e enfim, quando conseguimos, temos momentos felizes. E todas essas situações nos deixam momentaneamente felizes. Mas pensamos, sonho realizado. Mas será isso realmente a felicidade? Mas passando algum tempo, dias ou até mesmo momentos, nos sentimos realmente realizados com isso? Nos sentimos plenamente felizes com conquistar essas coisas materiais? Dificilmente, pois o ser humano sempre quer mais e mais, não é mesmo? A gente conquista uma coisa e quer outra, né? Sempre, nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos. Mas também existe outro lado. Se somos pessoas sensíveis, não podemos deixar passar em branco o sofrimento alheio das pessoas que sofrem. Não podemos fechar os olhos para aqueles que sofrem penosas provações. Não podemos fechar os olhos para as guerras, para os abusos do ser humano, para com seus semelhantes. Então, para estas pessoas sensíveis, existem umas mais e outras menos, é impossível ser plenamente feliz vendo tantas desigualdades, né? Vendo tanto sofrimento, tantos seres imperfeitos. Nós somos seres imperfeitos, né?
Não podemos apontar o dedo ao outro, porque somos todos imperfeitos. Mas estamos tentando, né? Pelo menos estamos no caminho. Mas será que estamos condenados a sermos infelizes na Terra? Será que é isso que Deus quer para nós, a infelicidade? Não. Acreditamos plenamente que o nosso Pai Maior não quer nos ver infelizes. Ele não nos criou para isso. Nos criou para sermos felizes, para sermos realizados. E eu acho que todos pensam isso, né? Que Deus não quer nos ver infelizes. Que devemos lutar e lutar para conquistar a felicidade. Como diz no Evangelho, no capítulo 25, ajuda-te que o céu te ajudará. Ninguém consegue a felicidade cruzando os braços esperando que ela caia do céu. Não é mesmo? E nenhum pai daria a seu filho uma pedra quando ele lhe pedisse pão. Então, quer dizer que Deus não quer a nossa infelicidade. E qual o nosso objetivo aqui, encarnados na Terra? Qual seria o nosso objetivo? Será que o nosso objetivo aqui é conquistarmos coisas materiais? É comprarmos casa, carro, boas roupas, joias? Será que é isso que a gente veio fazer aqui? Acreditamos que o nosso objetivo aqui na Terra, pelo menos nós que estamos aqui, que temos um pouquinho de conhecimento, que não é isso, que a vida não é só isso. E o nosso objetivo aqui, qual seria? Crescermos espiritualmente, evoluirmos como seres humanos que somos, né? E nos melhorarmos, sempre, a cada dia, nos melhorarmos um pouquinho, como espírito, né? Como ser encarnado, mas principalmente como espírito, que é o que vamos levar daqui, né? Daqui a gente não leva nada, todo mundo sabe, tudo que a gente adquire aqui, fica aqui mesmo. Apesar das nossas imperfeições, graças a Deus a gente já tem essa intuição, né, de conseguir coisas espirituais e não materiais. E é dessa maneira que podemos alcançar a felicidade relativa aqui na Terra. Não a felicidade plena, porque esta só é alcançada pelos espíritos puros. A gente sabe disso. Mas a felicidade do prazer de ajudar o próximo, a felicidade da consciência tranquila, de poder deitar à noite e saber que a gente fez não tudo certo, porque não somos perfeitos, mas que procuramos, pelo menos, fazer a coisa certa. A felicidade do dever cumprido, como seres encarnados, como profissionais, como amigo, como mãe, como pai, como irmão. E quando a gente consegue fazer o bem, como a gente se sente bem, não é mesmo? Quando a gente consegue fazer o bem, nos proporciona uma alegria tão grande que ficamos realmente felizes quando a gente consegue ajudar o próximo. Podemos ser felizes? Sim, mas sem esquecer o principal. E o que seria o principal? O principal é tudo aquilo que nós vamos levar daqui, é toda a nossa carga que a gente vai levar daqui quando for chamado. Tem uma lenda, uma história que eu acredito que todo mundo conhece, mas que vale a pena a gente lembrar. Diz assim: não esqueça o principal. Conta uma lenda que uma mulher pobre, com uma criança no colo, passando diante de uma caverna, escutou uma voz misteriosa lá de dentro que dizia: entre e apanhe tudo que desejar, mas não esqueça o principal. Lembre também de uma coisa: depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, porque pode não ter outra, mas não esqueça o principal.
A mulher, então, entrou na caverna e encontrou muitas riquezas. Fascinada pelo ouro e pelas joias, pôs a criança no chão e começou a juntar ansiosamente tudo aquilo que podia em seu avental. A voz misteriosa falou novamente: você não esqueça que a porta vai se fechar e nunca mais abrir. Você só tem 8 minutos. E esgotados 8 minutos, a mulher carregada de ouro, pedras preciosas, correu para fora da caverna. E a porta se fechou. E aí, lembrou-se então que a criança ficara lá dentro. E a porta estava fechada para sempre. A riqueza durou pouco. O desespero durou para sempre. Imagine nosso ser mais precioso, a gente nunca mais poder ver, né? Porque na frente dela ela só tinha riqueza. O mais importante para ela era acumular as riquezas tudo que tinha ali ela precisava levar. E esqueceu o filho lá dentro. E como diz, o desespero foi para sempre. E o mesmo, muitas vezes, acontece coisas similares conosco. Muitas vezes temos 80, eu tenho perto de 80, mas não cheguei aos 80 ainda. 100 anos para viver aqui neste mundo. E uma voz sempre nos adverte: não esqueça o principal. E o principal são os valores espirituais. A oração, a vigilância, a família, os amigos, que é a coisa mais importante na nossa vida que os nossos amigos. A vida, enfim. O tesouro maior que Deus nos proporciona é a vida. E a gente muitas vezes desperdiça, né? Com coisas tão banais. Então sejamos gratos ao Criador pelas bênçãos recebidas todos os dias. E não nos apeguemos à ganância, à riqueza, aos prazeres materiais, que muitas vezes nos fascinam tanto que o principal vai ficando para trás. Muitas vezes a gente está tão cego em vencer na vida, né? Em comprar, em adquirir, e o mais importante a gente esquece. Não deixemos que o nosso tempo se esgote, porque o nosso tempo é curto. Parece que é longo, mas é curto. Passa rapidinho. A gente sempre diz, cada vez mais o tempo passa mais rápido. E é verdade. E não deixemos, então, que o nosso tempo se esgote, pois não podemos esquecer que a qualquer momento podemos ser chamados de volta à pátria espiritual. Isso aí não depende de que tenhamos 50, 100 anos, porque muitas vezes as crianças também são chamadas, né? E depende da nossa hora. E quando chegar esse dia que possamos reiniciar a nossa caminhada com boas obras, que aqui fizemos e que aqui cumprimos, e que possamos cumprir o nosso dever como seres humanos, né? Que seria a caridade, o amor ao próximo, e principalmente nos despojarmos a cada dia do egoísmo, que é o que nos consome, né? Muitas vezes, de todas as coisas, acho que de todos os vícios, o egoísmo é o pior de todos. Então, eu espero que tenha esclarecido um pouquinho para vocês. Muito obrigada pela atenção. Queira Deus, em primeiro lugar, a Jesus, nosso Mestre, ao plano espiritual que nos permitiu essa noite, que nos permitiu essa oportunidade bendita de visitar mais uma vez essa casa, com muita alegria. Que Deus nos abençoe a todos e uma boa noite. Obrigada pela atenção. Assim seja.
Agora, vamos para a segunda parte dos trabalhos da noite de hoje, que é a preparação para receber o passe magnético. Que esse momento nós já estamos em sintonia para entrar ali e receber o passe e já receber o que necessitamos. Por isso é muito importante manter o silêncio, né? Procurar já ir sintonizando a mente, tranquilizando a mente, para que quando chegamos lá, possamos receber e sairmos daqui melhores do que nós entramos, tá bem? Ó Maria, prece a Maria. Ó Maria, Mãe de Jesus e de toda a humanidade. Nesse instante, suplicamos que o vosso manto de luz caia sobre as nossas cabeças e que a vossa luz seja o caminho que possamos seguir. Que os vossos exemplos possam ser imitados por todos os que habitam o planeta Terra e os que estão nos mais diferentes mundos e na pátria espiritual. Que possamos receber de vós, Senhora nossa, as bênçãos de carinho, afeto, paz e saúde. Que tenhamos sempre nossos pensamentos sãos e sadios para comungar convosco. Ó Maria, que as lágrimas que derramastes por vosso Filho amado, por vosso amado Filho Jesus, o divino Cordeiro de Deus, possam ser atendidas por todas as mães e por todos os nossos irmãos, e que na trilha do progresso material e espiritual a tenhamos sempre como uma bandeira desfraldada para segui-la, amá-la, respeitá-la, compreendendo os nossos próprios destinos. Ó Maria, olhai por nós e pela humanidade inteira. Assim seja. Assim seja. Agora convido os médios para fluidificar a água. Você fala alguma coisa das obras? Quem não vem mais? Já deixei. Já começou. Toda quarta-feira. Você conversa, né? É conversa. Quer que eu... Não, tu é que sabe. Se não vier do espaço. Um pouquinho? Sim. O nosso irmão Diogo tem um recado. O pessoal me lembrou para quem estiver interessado, é às quartas-feiras. Não vou mais chamar de aula. Parece muito compromisso, uma aula. É uma roda de conversa sobre a doutrina espírita para esclarecimento de dúvidas. Todas as quartas-feiras, aqui na casa presencial, a partir das 18h30 até as 19h30. É uma horinha só. Amém. Tá bom? Se vier aparecer, será muito bem-vindo. Obrigado.